Boa noite ao pessoal que está entrando em mais uma das nossas lives aqui de sexta-feira, né? Hoje nós vamos falar aqui de um tema muito especial, um tema que inclusive ele faz parte, né? Aqui do cartão de pioneiro, né? Da classe dos bravadores. Daqui a pouco o Matheus vai estar conosco aqui também, né? Mas esse requisito ele é tanto da classe de pioneiro como é também da classe de agrupadas. Portanto, se você entrou no clube de desbravadores, né, ou nossos amigos hispanos também, no clube de conquistadores, você vai precisar desse quesito para você obter o seu lenço de líder, né? Então, é um requisito que fala sobre a diferença entre revelação, né, através da revelação geral, revelação especial, e também iluminação e você tem a iluminação e inspiração. Muitas vezes a gente ouve falar assim, quando alguém faz uma mensagem na igreja ou mesmo no clube dos bravadores, né? Falar assim, olha, essa pessoa hoje falou inspirada, essa pessoa hoje ela falou, né, de forma iluminada. Tem uma diferença entre inspiração e iluminação? Na verdade, a Bíblia ela define isso também, né, como a nossa igreja também. Então, esse é um quesito que todo mundo que está fazendo a classe de pioneiro precisa fazer, mas se você está fazendo a classe de agrupadas também, né? Enquanto o Matheus não chega, vamos cumprimentar aqui, né? Protetores do Sertão, está aqui conosco. Temos aqui entrando também o Lucas John, está aqui conosco. Meu querido amigo lá dos Estados Unidos, né? Tá aqui o Speed Racer, tá conosco aqui também. Sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando aqui, né? Já já vamos estar começando a nossa live aqui. Ó. A Dáfila está aqui conosco também, né? O Clube Exército de Deus, boa noite. Muita gente entrando aqui, né? Renando Nascimento, Ângela Siqueira, sejam todos bem-vindos, queridos, né? Hoje a nossa live vai falar sobre essa diferença de revelação, né? Inspiração e também iluminação. Talvez você já se pegou dizendo isso, né? Falar o pregador ali pregou iluminado, né? Mas existe uma diferença entre iluminação e entre revelação também, né? Então, iluminação, revelação e também inspiração. E boa noite aqui também, o Leni está conosco, a Vitânia também, a Adriele Moreira, né? Sol Carlos também aqui conosco, Tamires Barbosa já está online aqui conosco também. Sejam todos bem-vindos. Chegou aí o Matheus, vamos conectar, né, para que a gente possa começar efetivamente a nossa live aqui, né? O Matheus é o sócio aqui da DBV América, né? E vamos já começar em instantes aqui, então, né? E cadê ele? Cadê ele? Tá entrando? Entrou aí, muito bem. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, vamos Feliz lá falar fevereiro já, né? desse tema, sim, falar desse tema aí tão curioso, né? Porque como você abordou ainda há pouco, muitas pessoas falam, né? Rapaz, a pregação de fulano foi muito abençoado, foi inspirado, iluminado. E hoje, né, vamos saber qual é a diferença e saber distinguir o que é revelação, o que é inspiração e iluminação. Isso mesmo. É algo que, às vezes, corriqueiramente, né, a gente tende a, às vezes, falar, nem por maldade, mas às vezes a gente fala por achar que é dessa forma mesmo, a pessoa pregou de uma maneira inspirada, né? E a gente mal sabe o que a gente está falando, né? Porque a inspiração, como nós vamos ver aqui nessa noite, ela é algo muito maior do que a iluminação, né? E tem uma grande diferença entre inspiração e entre iluminação também. Então a gente precisa fazer essa diferença para que a gente possa entender o que é um e o que é outro também, né?
Com certeza. Mas, para você, Sanderson, qual é a diferença? Vamos começar por inspiração. Quando se remete à inspiração, o que você acha, assim? Quando fala de um pregador, de alguma pregação mesmo, fulano foi inspirado. Para você, o que é inspiração? Veja bem, a palavra de Deus diz que Deus não faria nada sem revelar por meio dos seus servos, os profetas, né? Os profetas de Deus, eles foram inspirados. Então, o que é inspiração? É um processo onde o Espírito Santo ele inspira homens e mulheres para que esses possam transmitir uma mensagem. Então, nós pegamos os profetas da Bíblia, né? Você tem a Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O chamado Pentateuco. E esse processo que Moisés teve ao escrever os 5 livros, mais o livro de Jó, que também é de Moisés, se chama inspiração. Quando alguém recebe uma revelação de Deus, essa revelação, né? Vamos detalhar mais daqui a pouquinho quais são, né, os tipos de revelação, mas nessa revelação ela pode se dar também através da inspiração e de que forma? Através, né, de, digamos assim, uma mensagem que o autor teria que comunicar. Então o autor ele comunica uma mensagem através da sua linguagem. Por exemplo, o apóstolo Pedro. Qual era a profissão de Pedro? Mas, Pedro fazia o quê? Tem até uma musiquinha. Pedro, André, Tiago e João, aonde? Você que está em casa aí pode participar também aí com a gente, né? Mandando a sua mensagem. Ó. O Lucas aí entrou, né? Entrando muita gente, né? Pedro, ele era o quê? Pedro, André, Tiago e eu João só no não, barquinho. eu só não vou falar porque não tem a graça, né? Vamos ter a interação com o pessoal de casa também, porque é muito óbvio, né? Ele era pescador, pessoal. Olha aí, ó. Responder aqui, Isso. era pescador e trabalhava com o irmão e o pai, né? Muito bem. Então, o Joelito aí, Janaína respondendo, né? Pescador, Carol falando também, pescador, é isso mesmo. Ele era pescador, mas apesar dele ser pescador, né? Ele escreveu aqui 2 cartas da Bíblia, né? Escreveu a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. E além disso, ele teria ajudado a Marcos escrever o Evangelho de Marcos. Mas como um pescador pode escrever a Bíblia? Da mesma forma que um boiadeiro, como era Amós ele escreveu também o seu livro. Paulo era um doutor em teologia, escreveu também, né, muitas cartas aí do Novo Testamento. João era pescador, escreveu também. Né? Moisés era um pastor de ovelhas, mas antes foi príncipe no Egito e escreveu também. Então, assim, Deus ele pode usar qualquer pessoa para escrever. Esse é o processo que se chama inspiração. Quando Deus tem uma mensagem e essa mensagem é usada para poder escrever uma mensagem nova, assim dizemos. Então, a Bíblia ela é uma mensagem nova de Deus para o seu povo. Esse é o processo que se chama inspiração. E como é que funcionava? Os profetas, muitas vezes, eles estavam em sua casa e iam dormir e sonhavam e Deus revelava a mensagem para eles. Mas também existia o processo de, por vezes, eles estarem no seu trabalho ou na sua casa fazendo alguma atividade e do nada eles entravam no chamado estado de transe, onde eles paravam de respirar e Deus ali comunicava uma mensagem para eles. Então, esse é o processo que se chama inspiração. Né? O profeta ele estava parado e assim começava a receber, né, a inspiração de Deus. E assim, ele na sua própria linguagem, ele escrevia ali o que Deus tinha revelado para ele. Né? Então, a gente pode dizer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, mas em linguagem humana. Né? Isso é diferente da outra parte, né?
Inclusive, a gente vê dois capítulos, né? Que é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação e justiça. E outro é 2 Pedro 1,21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. A gente vê que não foi nada por acaso, né, em relação a essas escrituras que os apóstolos, né, a gente está abordando aqui o Pedro, fez por acaso. Inclusive mesmo, vou dar um exemplo de um apóstolo João, né, a inspiração e a revelação, porque a inspiração e a revelação andam lado a lado, andam lado a lado. Então a gente vê que o João teve a inspiração e a revelação nos escritos de Apocalipse. Sim, sim. É isso mesmo. Esse texto que você citou, de Paulo a Timóteo, é um dos textos mais clássicos da Bíblia, né? E ele fala justamente sobre isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nós vemos que de Gênesis ao Apocalipse, nós temos aqui a inspiração, mas nós não podemos confundir a inspiração com a iluminação, né? Então, Isso. vamos dizer que um pastor ali pregue e faça uma mensagem lindíssima, as pessoas choram, né? Aí é muito comum que nós ouçamos assim, as pessoas falaram, nossa, o pastor está inspirado hoje, né? Nossa, pastor, que sermão inspirado. Esse é o erro mais comum, né, que muitos cometem. Mas a inspiração, ela é diferente da iluminação. A iluminação, então, só para recapitular, a inspiração é um processo onde Deus comunica uma mensagem nova ao seu povo e o profeta aqui, o mensageiro, ele escreve essa mensagem nova. Agora, o que seria então a iluminação? A iluminação é o processo onde Deus clareia a mente do homem para transmitir aquilo que já foi inspirado. Então, você imagina que um pregador, né, um pastor, um diretor de clube, um conselheiro, um capelão, ele vai preparar um sermão, uma mensagem ali para abrir a reunião do clube. Então, ele pega, por exemplo, aqui o Evangelho de Mateus e começa a estudar. E aí ele faz aqui uma mensagem, né, quem sabe, sobre o sermão das bem-aventuranças, né, que é o maior discurso de Cristo. E aí ele vai falando e explica muito bem esse sermão. Aí o que acontece? As pessoas falam, puxa vida, né? Ele hoje estava inspirado? Não, não é correto dizer que ele estava inspirado. E sim que ele estava iluminado. O processo de iluminação é quando Deus clareia a nossa mente para nós entendermos o texto. E assim nós transmitimos às pessoas aquilo que já foi inspirado, aquilo que já foi revelado. Então, quando um pregador ele faz um baita sermão, uma grande mensagem, ele não foi inspirado, mas ele foi iluminado para entender a mensagem e para poder transmitir essa mensagem, né? É muito, muito comum essa confusão, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ele está inspirado, né? Mas na verdade, né? O termo correto para se usar aqui é iluminado, ou seja, Deus nos iluminou para que nós possamos compreender a mensagem e transmitir a mensagem às pessoas. Então, quando alguém faz um belo sermão, prega uma grande mensagem, essa pessoa não está inspirada, mas ela está, assim, iluminada, né? Não, com certeza. Eita, aqui a irmãzinha falou, voltei, minha internet estava ruim. Mas é isso mesmo, né? A iluminação é concedida pela ação do Espírito Santo, e como você falou, inclusive eu posso citar até um verso aqui, rapidinho, Efésios, do 1, 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Como esse verso é interessante, mostra
em relação à iluminação, né? Imagina a nossa vida sem Deus, é uma escuridão. Principalmente quando a gente tenta, por exemplo, pregar de uma maneira que a gente não é iluminado. E a pregação não sai como desejado. Então é interessante que a gente deve pedir. Eu pensando, né? Em relação, a gente está sabendo agora o conceito da inspiração, iluminação e revelação, é importante a gente colocar na nossa mente e também saber discernir. As coisas de Deus não é apenas um mero exame racional, né? Em relação a essa parte inspiração, de iluminação, é bastante interessante que muitas pessoas, de fato, não têm esse discernimento do que que a gente está tratando hoje. Inclusive, isso aí poderia até levar em pauta numa reunião de capelão do clube, bastante interessante. Com toda certeza, porque se nós não entendemos o que é inspiração e iluminação, nós nos perdemos até mesmo para poder tentar explicar, né, passar uma mensagem às pessoas. Então, é necessário nós conhecermos, né, e sabermos a diferença do que é iluminação e do que é inspiração, justamente para que nós possamos apresentar uma mensagem mais clara ao ouvinte ali. O seu Matheus falou muito bem algo que é muito importante aí. Nem todo mundo, queridos, pode apresentar uma mensagem. E por que eu digo isso? Porque só pode se apresentar uma mensagem quando você está buscando essa iluminação de Deus, né? Você pode até ser um profissional da Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer as línguas da Bíblia, mas se você não estiver buscando essa iluminação de Deus para você entender o texto e transmitir o texto às pessoas que precisam, o público que vai estar ali, a igreja que vai estar ali, o clube que vai estar ali, né? Então, não vai entender. Olha, a Janaína falando aqui, ó, inspiração para mim era quando eu me inspirava em alguém, né? Aqui nós estamos falando da inspiração bíblica, né? Não da inspiração do dicionário, no caso, né? A inspiração que a gente está tratando também é bastante espiritual, né? A gente tem que saber discernir isso. Porque quando tem vezes que a gente fala de fato inspiração, como eu acho que foi o. Agora me perdi, o nome do clube. Protetores do Sertão colocou, né? Qual é a sua inspiração? Aí uns marcaram até o Senhor, o pastor Eliomar, outro foi o Diego. Então a gente tem que saber discernir, isso é muito importante, principalmente para aqueles, como o pastor Sanderson falou, que têm o desejo de pregar, examinar melhor antes de pregar para não acontecer, né? Tem situações mesmo que eu já presenciei que o pregador tem um sermão muito bonito, sermão muito bem feito, mas infelizmente não procurou direito a parte da iluminação espiritual e da inspiração que a gente está conversando aqui hoje à noite. Infelizmente o pessoal da igreja não entende, né? Não tem aquela compreensão. Mas um senhor, pastor Sanderson, já presenciou em algum culto, alguma pregação, essa falta de iluminação, de inspiração? Olha, a gente, quem somos nós, né, para poder fazer um julgamento de alguém que está cantando ou está pregando na igreja, né? Mas eu confesso que uma vez só, a gente já viu de tudo, né, nessa vida de mensagens assim, mas uma vez só, eu me lembro que eu me retirei da igreja porque não foi aqui na nossa região, né? Hoje é o dia do nordestino, né? Parabéns a todos os nordestinos, né? Inclusive, eu nasci em Minas Gerais, mas eu fui projetado aqui no Nordeste, né? Meus pais moravam aqui, ali em Pernambuco, né? Quando resolveram, né, ter um filho, na verdade não resolveram, né? Foi algo que aconteceu, né? O segundo filho está assim como o primeiro também, né? Mas, enfim, eles estavam aqui no Nordeste, né? E era para ter nascido aqui, mas na época minha mãe decidiu, acho que era porque era a época das férias também, né? Em janeiro,
acabei nascendo em Minas Gerais, mas o sangue também já nordestino, no final já morei, já são 3 anos na infância, mas 9 aqui já são 12 anos, né? Então, essa terra boa aqui, né? Já estamos por aqui, já com sotaque, tá falando oxente para todo lado também, né? Ou oxe também, né? Então, parabéns a aos nordestinos, né, que estão conosco aqui na live também. Mas, enfim, voltando aqui ao texto, né? Então, assim, uma vez, eu ia dizer que não foi aqui no Nordeste, mas foi num outro lugar, que eu estava assistindo um culto e, de repente, o pregador começou a falar mais de si do que da pessoa. Ok, você falar de si, do que Deus fez na sua vida, falar da transformação. O próprio apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele também fazia isso, né? Ele dizia, olha, eu sou um modelo, mas modelo de quê? Porque eu era um crápula e Deus me transformou. Amém, uma história linda, né? Para você mostrar às pessoas. Mas quando um pregador ele começa a usar o púlpito para fazer um stand-up, um showman, né, com piadas o tempo todo, não que você não possa citar uma situação cômica no púlpito, né? Você pode, deve, né? Ter um momento assim também. Mas eu me preocupo quando eu vejo pregadores que querem fazer do púlpito um palco, né? O púlpito não é um palco. O púlpito é um local sagrado onde nós devemos apresentar a palavra de Deus. Agora, se o pregador ele faz um sermão para você rir do início ao fim, eu acho que é perigoso, porque você está tirando a atenção daquilo que é sagrado. E tinha um camarada, ainda é menos mal quando você faz a pessoa rir do início ao fim, mas, digamos assim, consegue levar o ouvinte a prestar atenção na palavra de Deus, na Bíblia, e tudo bem. Ainda menos mal, digamos assim. Mas quando o pregador ele só faz piadas do início ao fim, não consegue nem colocar Deus, nem apresentar Deus, nem a Bíblia, então você sente claramente aí que a pessoa ela está com algum problema espiritual, né? E nessa vez eu me lembro como se fosse hoje. Eu não estava aguentando ver o cara pregando de uma forma assim absurda e fazendo uma mensagem que, digamos, a palavra de Deus passava longe daquilo ali, né? E aí, o que aconteceu? No meio do culto, eu falei, eu não aguento mais ficar aqui, né? E levantei e fui embora dali. Mas isso aconteceu uma vez só, né? E pode acontecer, infelizmente, porque isso é quando o preparo do pregador não foi bem feito. Então, o pregador aí, quem sabe, não se consagrou a Deus, não buscou o Espírito Santo, né? E ele transformou ali o púlpito numa casa de showman ou alguma coisa desse tipo aí. Então, pode acontecer sim de alguém subir ao púlpito e não ter buscado a iluminação de Deus, né? E aí o que era para ser uma bênção acaba causando um efeito reverso, contrário, né? Não, com certeza. E assim, quando você tem esse tipo de pregação que envolve humor, mas se fosse pelo menos assim, na situação que o senhor contou, fosse pelo menos uma pregação que continha esse humor, mas tivesse pelo menos objetivo, né? Porque tem situações que a gente lida com o público que a gente tem que usar tudo que tem, mas com um objetivo, com uma coisa que case. Mas infelizmente esse rapaz aí foi muito infeliz. E assim, tem vezes que a nossa pregação pode influenciar a vida de outras pessoas de uma maneira negativa, né? Por falta da busca da iluminação. Inclusive, tem pregações que acontecem que a pessoa não está com a contrição com Deus e vai fazer uma pregação e, infelizmente, acaba se vangloriando a si ou com tipos de indiretas, né, dentro de uma pregação. Então, assim, é falta total de iluminação. Inclusive, na minha opinião, lógico, quando uma pessoa está com esse tipo de algum problema em familiar, emocional, eu acho que não é recomendável fazer uma pregação. E ao púlpito, a fazer qualquer tipo de pregação, até mesmo a meditação. Porque a gente pode estar influenciando a vida de uma pessoa de uma maneira negativa, né, no meu ver.
Eu não sei se a opinião do senhor casa com a minha, Com mas eu acredito que deveria certeza. ser assim. Eu me lembro de uma vez que estava no NASP, acho que no segundo ano de teologia. Segundo ano é o ano onde a gente aprende a pregar, né? Os teologandos aprendem ali aula de como você preparar um sermão, como você apresentar, você é avaliado por isso, né? E aí teve um camarada que pregou numa sexta-feira à noite, lá os cultos são na sexta-feira à noite, ao invés de ser no domingo à noite, né? Então, na igreja, o culto é na sexta-noite e sábado de manhã. E um camarada pregou na sexta-noite e falou tanta besteira assim que no dia seguinte, o pastor distrital subiu no púlpito e disse da seguinte forma, assim, falou assim, olha, eu gostaria de pedir aqui desculpas pelo que foi apresentado ontem aqui. O próprio pastor, assim, porque o que foi apresentado não condiz, não sei o que, tal, tal. E aí, né, fica aquela situação. Você imagina, né? Se fosse numa igreja pequena, né? Um irmão que faz um sermão e aí o pastor vai e fala, olha, o que o irmão pregou aqui está tudo errado, né? Então, mas ali, depois ele falou, o pastor era professor nosso, ele disse assim para nós, né? Olha, se eu não falasse isso, né? Aquilo que é dito em público tem que ser corrigido em público também. Então, já aconteceu comigo, às vezes, de eu ver alguma informação de algum irmão que compartilha alguma coisa publicamente, aí a gente tem que ir a público também, mas com todo jeitinho assim, né? Porque para não ferir também as pessoas, né? A gente tem que Com tratar certeza. todas elas com muito amor, mas nós não podemos condescender com o erro, né? Então, até porque se a gente não fala nada e o erro fica ali, né, muitos podem vir a se perder diante do erro que está se apresentando ali, né? Então, é nosso dever nós corrigimos o erro que está ali, com jeito, né? E com todo o carinho, mas a gente não pode deixar passar, né? Tem aqui um comentário da irmã Sol. Creio que a partir desse momento, quando alguém se exalta, tira o propósito das pessoas buscarem a Deus. É isso mesmo. E, infelizmente, é o que acontece, né? Tem muita gente que vai para a igreja, né, para buscar a Deus, né? E isso às vezes me preocupa nos campuris, que o campuri é uma festa, né? Como se fosse a Copa do Mundo dos gravadores. E ali nós vemos alegria, vemos divertimento, e tem que ter mesmo, porque faz parte também. Mas no momento da mensagem no campuri é um momento que, né, o desbravador ele tem que prestar atenção ali, né, na mensagem. Né? Assim como a liderança também. A liderança é que dá o exemplo, né, para eles ali, porque afinal, né, as mensagens dos camporis elas são belíssimas, né, e elas são feitas, né, pedagogicamente para atingir a idade dos gravadores. Então, é difícil você ter um público tão seleto, né, como é o Campuri, né, com mensagens extraordinárias assim, né, na língua, né, que fala eles. E então nós devemos observar isso daí, né, e cuidar também para que nós não sejamos, né, apenas profissionais da Bíblia, mas sim que possamos buscar essa iluminação para apresentar a mensagem a todos que precisam receber. Com certeza. Inclusive, tem um texto bíblico que a gente pode fazer até referência com que a irmã Sol falou, que é 2 Coríntios 10:18, né? Por, por enquanto que se vanglorie, não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Cuidado com a lábia do diabo. A gente vê que esse verso é bastante interessante, né? Que traz a orientação que a gente tem que ter muito cuidado em relação à pregação. A gente pode ver que o senhor falou agora do Campuri, que é bastante preparada aquela pregação, com bastante cuidado, da linguagem até o pregador, para que possa atingir o pessoal, né, os jovens, adolescentes, de uma maneira que traga um impacto positivo, né? E a gente vê que através do Campuri tem uma transformação gigantesca de bastante jovens. Por causa de quê? De uma pregação bastante iluminada, porque eu tenho certeza que no Campuri, os pastores que estão ali para ministrar, cara, tem uma consagração de altíssimo nível,
tem aquela iluminação, busca a iluminação em dia e noite. Inclusive, a gente tem que tem que se espelhar, né? Tem que se Segura aí, espelhar. Matheus. Segura a live aí enquanto eu pego algo para mostrar exclusivo para vocês aqui. Segura aí. Pronto. Vai Cadê falando Mineiro? aí com o Mineiro, povo. tá aqui. E aí, Mineiro, bora entrar? Tá disponível para entrar nessa live? Voltamos aqui. Olha, o que eu quero mostrar a vocês é uma. Olha, acho que o Matheus nem sabe o que é isso, né, Matheus? Já ouviu Ah, falar disso não. aqui? Não é, não. É do tempo do Mineiro. O Mineiro tem aí, né? Olha aqui. Ah, Agora talvez cassete. alguns levem, né? É o que isso aqui? O nome? Videocassete. O videocassete aí, né? Era a febre dos anos 90, né? Anos 90 você ia na locadora e alugava isso aqui. Alugava para ver o filme, né? E nós aqui, digamos assim, essa fita aqui, queridos, ela é uma fita do meu primeiro Campo Limpo. Por que eu estou contando isso? Porque se eu sou pastor hoje, né, eu sempre tive desejo de ser pastor desde criança, mas a minha decisão veio por causa dessa fita aqui. Né? Mas que fita é essa? No meu primeiro Campuri eu tinha 11 anos de idade. E ali tiveram sermões do pastor Arilton, do pastor Eli Barbosa, do pastor Arthur Marski, José Maria Barbosa, Irineu Stabeno, só pastores assim, super consagrados assim, com mensagens poderosas. E como foi um Campuri muito legal, assim, eu vi na época o rapaz que estava filmando, um senhor já, chamado Gabriel, ele estava filmando o Campuri. No Campuri seguinte, em 2001, ele não estava lá no Campuri, não foi, mas em 2002 ele foi. Quando eu vi ele, tinha 13 anos já, né? 2 anos depois, eu falei, você filmou o Campuri de 2 anos atrás? Eu com 13 anos, ele falou, filmei. Eu falei, você, cadê essas fitas? Você vende? Aí foi vendo, aí ele me deu um telefone, isso em 2002. Passou-se 2002, passou 2003 e eu tentava ligar para lá. Aí eu ligava para ele e falou, não, ele trabalha aqui, só que é num outro setor que fica longe daqui e tal, então ele não está aqui o tempo todo. Aí aconteceu que eu nunca conseguia falar com ele. Passou 2002, 2003, 2004. 2005 nós nos mudamos, minha família se mudou para São Paulo. Eu continuava tentando ligar para o mesmo telefone que ele passou, até que um dia ele atendeu, né, depois de 3 anos, né? Aí eu disse, e aquelas fitas do Campuri de 2000, o senhor ainda vende? Ele falou, vendo, né? E meu pai estava indo no Espírito Santo. Aí eu lembro que na época eu dei um dinheiro para o meu pai comprar as fitas e ele comprou. São duas, né? Outra está ali atrás. Quando eu comprei, chegou, ele trouxe lá em casa, lá em São Paulo, eram 9 horas de filmagem do Campuri, né? Inclusive mostra, eles, por um acaso, né, eram 3 mil desbravadores, mas eles filmaram o nosso clube lá, mostra eu e minha irmã, assim, ainda com 11 anos de idade e tal, né? E aí, no sermão, no primeiro sermão do pastor Eli Barbosa, né? Olha, eu eu assisti no dia, mas quando eu tinha 16 anos, eu assisti e reassisti o sermão dessa fita aqui do Campuri mais de 10 vezes. Eu acho que umas 20 a 30 vezes. Eu assisti tantas vezes o sermão que eu uma vez peguei e anotei todo o sermão que o pastor Eli Barbosa fez, né? Anotei palavra por palavra, assim. E hoje, até hoje, eu prego esse sermão e já preguei na igreja em todos os distritos que eu já pastoreei, né? O sermão sobre Raabe e os sonhos, né? Mas uma das últimas coisas que o pastor Eli falou nesse sermão, ele disse assim, quem sabe está nascendo um pastor aqui. E aí, quando eu ouvia isso com 16 anos, eu bati o coração assim, de uma tal forma que eu, né, ficava ali pensando, puxa vida, eu vou fazer teologia, né? E aí,
dos 16 aos 18 anos, eu passei 3 anos assistindo o mesmo sermão, e às vezes assistia e reassistia, né? A qualidade nem era tão boa, né? Porque é algo filmado no ano 2000, né? Mas foi o meu primeiro Camporim, que com 16 anos, né? Para 18 anos, 16 aos 18, passei assistindo o mesmo sermão, até que eu tomei a decisão final de fazer teologia e ser pastor. Então, como Deus faz as coisas, né? Sermão de Camporim, né? Mesmo que tenha sido... Eu assisti no dia, mas era criança, mas quando era adolescente, reassisti várias vezes esse mesmo sermão, né? E hoje estou aqui como pastor, né? Então, é a maneira como Deus trabalha. E olha a importância de um sermão de Camporim, né? Com certeza, a gente vê, né, que através de uma pregação, como eu estava falando um pouquinho atrás, tem aquele peso, tem aquela responsabilidade, a pessoa tem que ter todo o cuidado. Você pode ver que essa pregação não foi à toa, né? Olha aí o resultado da pregação, tá aqui na nossa frente. Isso aqui não é YouTube, não é Instagram, não é nada, é uma fita de VHS, que entendeu que atravessou anos e para eu conseguir, né? E no momento certo eu consegui, justamente na época da decisão de fazer teologia para ser pastor, né? Então, você imagina uma mensagem que você faz, que você pode achar que ninguém está ouvindo, que ninguém está prestando atenção, né? Mesmo um desbravador de 10, 11 anos. Se ele filmar isso no celular dele, ou se ele gravar, pode acontecer a mesma coisa com ele também, mano. Então, assim, né, ó, a Ritinha Souza falando, em tudo Deus tem um propósito. Com certeza. Né? Com certeza. A gente vê que é uma pregação que está passando geração por geração. Imagina aí, quando tiver um menino, ó, um pequeno desbravador, vai passar a geração, ó, de um videocassete, demorou 3 anos para conseguir, vai passar para ele. E agora eu fiquei até curioso, hein, rapaz, de ver essa fita, porque, pois é, olha cara, aí. eu vou ver se aqui em Mossoró eles digitalizam isso, né? Antes que essa fita, isso aqui já tem 21 anos, né? Então eu preciso digitalizar isso aqui o mais rápido possível, né? Isso aí vale ouro, viu? Vale ouro. Isso aí vale. Muito bem. Então, Matheus, os sermões eles precisam terem essa iluminação, né? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre iluminação, né? Estamos falando sobre inspiração e sobre revelação, né? Inspiração é um processo que Deus fez com os profetas para eles escreverem a Bíblia. Iluminação é o que ele faz conosco para entendermos a Bíblia e para apresentar a Bíblia às pessoas, né? Então, quando alguém faz um bom sermão, a pessoa está iluminada. E revelação, o que seria revelação? Né? Deus ele pode se revelar de várias maneiras, mas existem 2 revelações clássicas. A primeira é a revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral é quando Deus apresenta a natureza. Você olha, por exemplo, algumas coisas da natureza. Né? Não sei se você já viu pessoalmente, Matheus, uma casinha de João de Barro. Já viu? Já. Como é que é a estrutura da casinha de João de Barro? Mas a estrutura é bastante interessante, porque é tão pequenininha. Mas tem uma portinha aí, né, que ela bem, digamos assim, a estrutura para ele poder entrar ali dentro, né? Isso. Muito bem. Ó, o mineiro pedindo aqui, já vai chegar o mineiro também. Seja bem-vindo, mineiro, entra aí. Entrar ao vivo com o professor Mineiro Torres. Vamos colocá-lo aqui. Já aceitamos aqui. Isso, agora sim. Seja bem-vindo aí, chefe. Vocês são um cara mesmo. E agora eu vou fazer uma pergunta para o mineiro também. Como é o formato... Olha lá, Celido tem que acertar, viu? Como é o formato que as abelhas fazem? Aí tudo isso aqui está dentro da lição da revelação geral de Deus, né? Qual é o formato que as abelhas fazem a sua colmeia?
É um quadrado, um círculo, um triângulo? Redondo, né? Não, não é redondo, não. Parece redondo, mas não é. Oval, oval, meio oval, né? Também não é oval. Tem 6 lados. Hexágono, né? Isso, muito bem. O hexágono, né? O que que é, por que que alguém já pode se perguntar talvez, por que que as abelhas elas fazem ali, digamos, a sua colmeia em 6 lados? Algumas pessoas podem dizer assim, mas o que que isso tem a ver, pastor? Qual que é... Para que que a gente precisa saber o porquê que a abelha ela faz a sua colmeia em 6 lados, queridos? Deixa eu pegar um papel aqui e mostrar a vocês, né? Tem tudo a ver, queridos. Isso tem tudo a ver pelo seguinte. Porque quando uma abelha ela faz a sua colmeia em 6 lados, um abraço aqui para o Paulinho Henrique, o chefe do Ministério Jovem aqui da Missão Nordeste, né? O chefão está aí conosco. Seja bem-vindo, Paulinho. Por exemplo, quando você vê um símbolo assim, né? Como um retângulo, triângulo ou um círculo, você imagina, né? Que esses formatos aqui não dá para poder, digamos, fazer aproveitar todos os espaços completos. Se você colocar uma bolinha aqui do lado, né, você vai ver que elas não vão se ligar. Se você colocar um triângulo aqui, elas vão se ligar, mas vai ficar faltando espaço. Da mesma coisa o retângulo, né, o quadrado da mesma forma. Agora, quando você vê aqui um hexágono, né, um hexágono, queridos, é a única forma geométrica que ela consegue aproveitar, digamos assim, todos os espaços, né? Por quê? Ela vai aproveitando, vai fazendo o casulo, né? E assim, todos os espaços vão sendo preenchidos e vão se fazendo uma colmeia. Agora, quem colocou, se é que tem, né? Mas é um tamanho muito pequeno, né? No tamanho quem colocou no cérebro da abelha que ela deveria fazer a sua colmeia, né, em hexágonos e não em círculos, triângulo, quadrado ou retângulo, né? O mesmo ser inteligente que colocou na cabeça do João de Barro para poder construir a sua casa, né, ali com barro também. Da mesma forma, você tem outras situações, como os castores que fazem barragens naturais na água, né? O Mineiro e o Matheus também, se quiserem citar algum outro animal que você vê uma inteligência incrível neles, né? Então, assim, quando você olha para a natureza e você vê um espetáculo, né? Abelhas fazendo as suas casas num espaço na forma que dá para melhor aproveitar possível, que é o hexágono. Você vê o João de Barro construindo uma estrutura maravilhosa. Então, você percebe que tem um ser inteligente atrás disso. Né? Essa é o que nós chamamos de revelação geral de Deus. Deus se revelando através da natureza. Você olha para o João de Barro fazendo a sua casa, a abelha fazendo o casulo e a colmeia, e você olha para o castor fazendo a represa, né? Então você tem também, né? O Paulinho falando, ó, acho top a cooperação das formigas, é incrível, é outra parte também, né? Que você vê um sistema que não está ali por acaso, existe um ser inteligente. Então, quando a gente olha a complexidade da natureza, nós conseguimos ver Deus se revelando. Isso é o que nós chamamos de revelação geral de Deus, né? Mineiro, Matheus, tem algum exemplo também aí para falar? Tem a questão dos beija-flores também, né? Eles fazem um ninho aqui na nossa região, numa árvore conhecida como o nome de favela, porque ela tem muitos espinhos. Então ela faz ali um ninho bem pequenininho ali no meio dos galhos da favela, que dificulta o acesso para os predadores deles, né? Para nenhum bicho ter o acesso ali, porque é cheio de espinho. Então dificulta eles a encontrar o ninho deles ali. Também essa questão aí eu estava estudando uma vez e eu vi também essa questão dos beija-flores aí, que eles são muito inteligentes. Outro animal espetacular, né? Você percebe que as menores das criaturas, né? Como as formigas, por exemplo, né? O Paulinho citou, os beija-flores, né? Fazem coisas espetaculares também, né? Matheus, algo aí também? Algum bicho aí que você lembra que você pensa, puxa, esse animal é espetacular, né? Quem colocou isso dentro dele, né? A gente pode ver a questão dos pássaros, né?
Você pode ver que raramente a gente vê um pássaro desacompanhado. São todos juntos. E quando um vai, o outro vai atrás também. É bastante interessante isso, na minha concepção. Porque eu trabalho em equipe, né, deles. Eu acho bastante interessante. Ali você percebe que eles estão, né, digamos assim, mostrando um sistema que não foi feito por acaso, não é? Mas alguns falam, isso é um instinto animal. Mas quem colocou esse instinto animal neles, né? Existem teorias aí, né? Talvez se você está aí no ensino fundamental, né, cumprindo o cartão de pioneiro aí, você vai se lembrar do que algum professor seu falou, de uma teoria, né? Onde se jogava, por exemplo, um pedaço de roupa suja ali num canto da casa e dali do nada surgiam ratos, né, baratas, essas coisas, né? Mas não é que já existiam as baratas e os ratos, não. Eles teriam sido criados dessa forma. De que maneira o rato e a barata foi criado? Simplesmente um pedaço de pano apodreceu e aquilo ali virou rato e virou barata, né? É por isso que tem um livro ali de Norman Geisler, um grande filósofo cristão, que dizia assim, não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Porque como é que você vai esperar que um pedaço de pano possa virar rato e barata? Isso não vira rato, não vira barata, né? Então, existe um ser inteligente por detrás, né, de toda a criação humana. E a criação do universo, né? Com certeza. Também a gente estava olhando aqui, a gente pode ver em relação ao Alcateia, né? Alcateia de lobos em relação à organização. Eu estava vendo aqui no Google que o exemplo dos lobos, né? Os três primeiros na Alcateia, quando eles fazem a fila, são os mais velhos e os doentes, e marca o ritmo do grupo. Eles são seguidos pelos 5 mais fortes, que os defenderão caso de um ataque. No centro, segue os demais membros. E no final da Alcateia, o alfa, né? É o líder. Resumindo, ele segue o ritmo dos anciões e o líder lá atrás dá aquele apoio ao grupo para que nenhum fique para trás. A gente pode ver aqui essa organização desse grupo, da Alcateia. A gente vê assim, se uma pessoa vê uma alcateia de lobos, vai olhar assim, é normal. O que está lá atrás está cansado, está indo devagarzinho ali na manha, mas a gente pode ver que tem uma razão. Tem uma razão. E o que o senhor está falando, né? Quem foi que colocou isso? Esse método de hierarquia, esse método de organização em um animal. Muita gente vai achar que é coisa paralela, mas na verdade tem uma explicação bastante interessante que o senhor está fazendo aí. E nós vemos também, Matheus e pastor, esse exemplo dos lobos aí em outro lugar. Onde que a gente vê isso daí? E aí? É onde? Que é uma regra da caminhada. Aí já entra o clube dos desbravadores, né? Muito bem. A regra da caminhada diz o quê? O ritmo, né? Isso aí, isso mesmo. A regra da caminhada é sempre colocar os mais fracos e os menores na frente para eles ditar o ritmo da caminhada, porque se eles conseguir chegar do começo ao fim da caminhada, toda a unidade todinha, ou o clube, tudo consegue chegar, né? Com certeza. É isso mesmo. É incrível, né, você notar que esse instinto dos lobos estarem na frente, os mais cansados, os mais velhos, indo até, né, digamos assim, os mais jovens. Só que o último de todos é justamente o lobo alfa, né, que é o líder de todos eles, né? Então, assim, na verdade, em cada animal, em cada parte da criação, nós vemos que há um ser inteligente por detrás de tudo isso. Isso, na verdade, só vem a revelar a perfeição de um Deus criador, né? Que criou os céus e a terra e os animais e tudo que nós temos aqui. Então, queridos, Deus ele é tão perfeito que ele
pode se revelar, né, através da natureza. É por isso que Davi escreveu Salmos, né, como o Salmo 8, que diz: quando olho para o céu, contemplo a lua e as estrelas, né, eu pergunto o que é o homem, né, mas ele chega à conclusão que o homem foi feito um pouquinho menor do que Deus, né? E é muito interessante essa parte da revelação geral, porque você consegue ver a Deus, não dizendo que esse animal ou aquele animal são o próprio Deus. Isso aí já seria o panteísmo, né? Mas, não são o próprio Deus, mas você consegue perceber que eles transmitem a ideia de que tem um ser inteligente por detrás deles, né? Isso é o mais espetacular de tudo. Aqui o nosso amigo Joel colocou arquiteto do universo com seu design inteligente. Perfeito. Isso é uma definição muito boa, né? E voltando um pouco em relação à metodologia da caminhada, eu acho que ninguém saberia, né? Em relação ao que a gente segue um padrão que é de uma alcateia de lobos, né? Eu acho que ninguém parou para pensar nisso. Eu acredito eu. Nunca ninguém imaginou isso, que a gente segue um padrão que é bastante eficiente. E você pode ver que uma coisa que os lobos fazem, a gente faz e nunca ninguém prestou atenção. E a gente vê, né, como volta a falar a frase do nosso amigo, o arquiteto do universo com seu design inteligente. Gostei dessa frase, bastante interessante. Perfeito. Existe um ser superior por detrás disso, né? E por isso nós chamamos isso de revelação geral. Mas, além da revelação geral, nós temos a chamada revelação especial. O que é a revelação especial? Se nós olhamos para a natureza e conseguimos enxergar um ser inteligente, um design inteligente por detrás disso, né? Um arquiteto do design inteligente por detrás disso, a revelação especial, queridos, é uma outra forma que Deus se revela a nós. E essa revelação especial, ela tem que ver com a Bíblia. Deus. A palavra de Deus é a revelação especial. Por quê? Porque aqui é a palavra de Deus em linguagem humana. Aí aqui se entra o processo da inspiração que os profetas escreveram e da iluminação para nós entendermos o que eles escreveram. Então, queridos, como é que Deus se revela? Geral, através da natureza, mas Deus se revela principalmente hoje através da sua palavra, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, nós passamos a conhecer qual é a vontade de Deus para o ser humano, a vontade de Deus para o homem, para homens e mulheres, né? E assim nós entendemos o que Deus, Ele quer que nós façamos aqui na Terra, enquanto seu Filho não volta, né? Isso mesmo. Tem aqui alguns colegas entrando aqui, vamos cumprimentar. A Mônica Poliana entrou, Vitória Gonçalves está aqui conosco também. Sejam todos bem-vindos aqui. O José Estevão Neto está aqui conosco também. A Renata está aqui, Osana. A Fernanda Marcos também está aqui conosco, né? Sejam bem-vindos. Todos que estão aqui, né, participando dessa live aqui, né? Mas fazendo uma pergunta direta aos dois aqui agora, né? Essa revelação especial que é a Bíblia, né? Saudades também, dona Mônica Poliana. Deus te abençoe, viu? Essa revelação especial que é a Bíblia. Vocês dois, alguma vez já tiveram alguma experiência em que a Bíblia falou claramente, vocês sentiram claramente a resposta de Deus através de um texto da Bíblia? Alguma situação da vida de vocês que vocês estavam precisando de uma resposta e a Bíblia respondeu? Deixa eu ver aqui uma situação forte, né? Que a Bíblia falou claramente. Alguma situação que vocês dois estavam passando e vocês encontraram na Bíblia a resposta, né, para isso, né?
Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falar a minha então, ok? Bom, justamente no momento que estava para tomar uma das decisões mais importantes da vida, né? Ali, decidindo me tornar pastor, lendo a Bíblia, né? Acabei recebendo a confirmação de que era a vontade de Deus, né? Foi uma revelação de Deus através da Bíblia que deveria, né, transcorrer esse caminho pastoral da qual estamos aqui até hoje, né? Mas eu poderia citar muitas outras em questão de decisões que você vai tomar, em decisões, às vezes, né, tem a ver com você fazer um tipo de negócio, né, uma compra, quem sabe trabalhar em um trabalho, fazer uma faculdade, né? Até mesmo relacionamentos. Pode ser uma amizade, um namoro, um noivado, um casamento. Deus, ele tem todas as respostas através da Bíblia. Como, né, ali nosso amigo Leandro Quadros diz, né? Se você tiver a coragem de perguntar, né? Quase troquei. A Bíblia vai ter a coragem de responder, né? Pensaram aí os dois cavalheiros, alguma situação? Eu não me recordo assim, tão, assim não, mas eu acho que algumas vezes sim. O que eu estou me lembrando aqui não é a questão da palavra, mas sim da oração. Sabe quando você faz uma oração assim, e passa alguns minutinhos, você termina a oração, você sente aquela satisfação, uma coisa boa, algo bom dentro de você, no seu coração, assim, se sente mais leve, mais tranquilo, como se tivesse sido respondida e Deus tivesse ouvido, né? A oração. Por causa da oração, sim, que eu me recordo, mas devido ao texto, alguma palavra ainda eu não me recordo, não. Na verdade, a oração, né, e a Bíblia, elas estão ligadas, né? Um abraço aqui para uma querida amiga mexicana, está conosco aqui, a Julie Vasquez, né? Mexicana, pero está em Canadá. Buenas noches, Julie. Deus te bendiga, seja bem-vinda. Eu estava com saudade de falar o espanhol do campo sul-americano, né? Aí eu te uso aqui. Né? Mas vamos lá, Matheus. E você já teve alguma situação que algum texto da Bíblia te ajudou? Sim, com certeza. Na verdade, tem um texto e uma música, né? Que quando meu pai recebeu a nossa família, né? Recebeu a notícia que meu pai ia para Caicó, que estava com o pulmão comprometido em relação ao Covid. Primeiro, eu me lembrei de uma passagem bíblica, que é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E em relação à música, eu estava tão angustiado naquele momento que eu me questionava. Porque Deus deixou acontecer aquela situação. O senhor sabe mais ou menos da nossa conversa que eu tive com o senhor a respeito, e essa música me trouxe um alívio, porque diz assim: pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. E a outra parte diz assim: eu olho para o alto, vejo um socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações e ele vai te entender. O Deus do impossível, tudo é possível. E quando essa música, a gente estava indo para Caicó, e meditando nesse verso, e ouvindo essa música, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, começou a mostrar, disse, rapaz, eu tenho um Deus de Israel ao meu lado. Para que temer? Tem vezes que aparecem situações da nossa vida que esquecemos que a gente tem um Deus por nós. Um Deus que já venceu a morte. Um Deus todo-poderoso. Então, através desse verso, dessa música, cara, bateu aquela sensação de alívio. Em saber que eu tenho um Deus que está no controle de tudo. E foi uma experiência mágica. Porque eu escutei duas músicas. Essa música é Deus do Impossível, de Thales Roberto, e outra é o Não Que Temer, de Adoradores. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive um contato com Deus, assim, de uma maneira mais extrema.
Porque quando a gente faz essa oração, uma oração com clamor, não tem filtro no céu. A oração vai direto. E graças a Deus, hoje meu pai completou 57 anos, para a honra e glória de Deus, com saúde, em família. Então a gente pode ver que a oração nos fortalece e é capaz de fazer milagres. Inclusive, essa parte de milagres se encaixa, né, na revelação especial. Com certeza. A música, né, cristã, a música cristã, ela é a palavra de Deus cantada, né? Então, nós vemos aí que quantas e quantas vezes Deus tem usado músicas, né, com textos da Bíblia que confirmam a revelação de Deus para nós. Tem uma música do Prisma Brasil, né, um grupo já antigo da nossa igreja, que ela fala ali um dos textos, né, de Josué. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois Jesus irá na frente, né? E sua luz teu guia. Então, assim, essa música, né, ela é uma música que é um texto que foi dado a Josué. Ser forte, corajoso, não temas, desanimes. Quantas vezes, quando vem algum desafio pastoral, alguma situação difícil, né? Ou mesmo no Clube de Desbravadores também, que a gente olha que humanamente é impossível, né? Nós sentimos claramente, eu sinto claramente o Espírito Santo falando comigo, e ele lembra a música que, na verdade, é o texto, né? Ser forte, corajoso, não temas, nem desanimes, né? E esse é um texto que eu acho que ele se aplica a todos, né, que estão aqui nessa noite, né, porque temos momentos aqui na Terra de dificuldade, mas a revelação especial de Deus, ela nos mostra que Deus está conosco a todo instante, em toda e qualquer situação. Olha, Mônica Poliana diz aqui, já tive algumas confirmações. Uma foi a faculdade. E, de fato, foi algo bem gratificante e importante. Não tem nada melhor, né, do que nós sentimos que o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus, né, e agrada ao Senhor, né. Queridos, nós já agora são 11 horas e 16 minutos, nós vamos encerrar a live daqui a pouquinho, mas a gente quer aqui abrir para alguma pergunta, né? Se ficou alguma pergunta aqui sobre inspiração, a iluminação, a diferença entre inspiração, iluminação e revelação, né? Escreva aí, ou se você tem algum comentário de alguma situação que aconteceu com você, né? Também escreva aí, que a gente quer fazer a leitura antes da gente fazer aqui a oração final. A gente hoje não quer terminar tão tarde, né? Para não atrapalhar ninguém. Falar assim, o pastor Santos fez uma live e aí a gente foi dormir muito tarde e não deu tempo de chegar a tempo na escola sabatina. Eu não vou levar essa culpa. Então, já nós vamos... amanhã vai ser corrido, viu? Nem fale. Amanhã vai ser corrido, amanhã. Amanhã vamos estar já a 50 quilômetros daqui, já às 8 da manhã. Então, vamos aí, queridos, alguma pergunta sobre revelação, inspiração, iluminação? Se você tiver, né, esse é o momento aqui de nós comentarmos, né? Mineiro e Mateus, o Mateus e Mineiro, não sei se tem algum comentário a mais para acrescentar sobre a revelação, iluminação e inspiração. Eu gostaria de falar um pouco sobre, mas só um pouquinho, né, em relação à revelação. A revelação especial. Eu falar no dos milagres. Para isso acontecer um milagre na sua vida, em relação à questão de saúde, no que for, basta crer. Creia no Deus do impossível. Esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o pessoal de Israel. Então, creia nesse Deus, que eu tenho certeza que vai acontecer coisas grandiosas na sua vida. Lembre-se de uma coisa. Só não vá lembrar de Deus nos momentos ruins, não. Lembre-se nos bons. Agradeça. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a sua vida. Amém. Mineiro? Essa questão aí sobre
revelação, às vezes, né? Por meio de milagre, alguma coisa. Tem um outro lado aí que aqui e acolá a gente vê, né? Nosso coração, às vezes, nós estamos tão fascinados pedindo a Deus uma coisa, orando a Ele por uma coisa, que quando acontece a gente duvida, né? Às vezes acontece, a gente pede tanto a Deus um negócio, aí acontece. Aí a gente ainda tem a cara de pau de duvidar. Será, Senhor? Mas a gente pede tanto uma luz, quando Deus dá uma luz, a gente... Senhor, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Né? Às vezes a gente tem essa mania de duvidar no nosso coração, quando nós não estamos frequentemente em comunhão com Deus ali, nosso convívio com Ele ali diariamente, direto ali, a gente às vezes chega a duvidar nas respostas que Ele nos dá por meio daquilo que a gente pediu, né? Às vezes a gente duvida, mas eu creio que se nós tivermos ali comunhão com Ele, uma amizade ali 100% com Ele ali, eu acho que a gente não chega ao ponto de duvidar, não. Às vezes acontece, pessoas pedem uma coisa, Deus ilumina e a pessoa ainda duvida. Será, Senhor? Será que é essa? Será que é essa a resposta que o Senhor me deu? Será que é? Às vezes é tão clara a resposta, é tão imediata que a gente chega a duvidar, né? Olha, já que o Mineiro falou isso, né? Eu lembrei de uma história que aconteceu lá no NASP, no antigo NASP, que ainda chama NASP, mas na época era IAE, né? Lá em São Paulo, capital, né? Era onde tinha faculdade de teologia. Teve um pastor chamado Moisés Nigri. Moisés Nigri foi vice-presidente da Igreja Adventista a nível mundial. E Moisés Nigri estava recebendo um chamado para ser pastor fora do Brasil, né? E ali, quando ele foi receber o chamado, falaram para ele assim, ó, esse tipo de chamado aqui, alguns você pode receber o chamado de ser pastor solteiro, mas especificamente para esse aqui, você tem que ir casado, porque é para fora do Brasil e tal, assim, né? E ele estava há poucos dias de se formar, e ele ali, né, ele então começou a pedir a Deus, né, uma pessoa para que ele pudesse se casar, isso há poucos dias de se formar. Então ele teve um sonho, e no sonho dele, né, alguém falava para ele assim, olha, coloque uma rosa vermelha em cima da mesa do refeitório, né, e aí a menina que se sentar na mesa, né, você deve se casar com ela. Então ele se sentou na mesa ali, no refeitório, e começou a orar a Deus. E ele disse que passava uma jovem mais bela do que a outra ali, né? Só que nenhuma sentava na mesa, né? E de repente chegou uma preceptora que era 12 anos mais velha que ele. 12 anos mais velha. E que, segundo ele mesmo conta na história, né? Ele não tinha uma atração, não via beleza nela assim e tal, né? E aí ela viu a rosa vermelha na mesa, né? E disse assim, olha, ela disse para ele assim, né? Quando viu a rosa, assim, eu posso me sentar aqui? Aí quando ele viu que era a preceptora 12 anos mais velha, né? Ele disse assim, não, esse lugar aqui já está reservado para outra pessoa. Né? Aí ela respondeu assim, tá bom, é porque essa noite eu sonhei. Ela também sonhou, né? Eu sonhei que eu deveria me sentar numa mesa onde tinha uma rosa vermelha e Deus tinha falado para mim que ia ter um rapaz com quem eu deveria me casar com ele, sentado na mesa com a rosa vermelha. Resultado, o pastor Moisés Nigri se casou com ela. Depois disso daí, né? Mesmo ela sendo 12 anos mais velha, e viveram muitos anos felizes, até que ela veio a falecer descansando no Senhor, de ditosa velhice, né? E aí depois ele também veio a falecer, né? Mas viveram aí muitos anos, né? E às vezes é isso, a gente pede um sinal de Deus e Deus, além da revelação, né, especial que é na Bíblia,
ele também concede essa revelação direta, né, a nós, e às vezes a gente acaba duvidando do que Deus falou, né? Então, se você pediu um sinal a Deus, se você orou de fato, mas orou com fé mesmo, né? Não aquela oração assim antes de dormir, que você está com sono, que você começa a orar e fala assim, Deus, fica com Deus e boa noite, né? De tanto sono que você está, né? Mas quando você de fato se ajoelha, ora, pede, busca, né? E se você tem coragem de pedir um sinal, né? Agora, se Deus te deu o sinal, né? Vai embora junto com o sinal, né? Não negue o sinal, porque às vezes a distância do que Deus está querendo responder está apenas a uma oração. Então, acredite quando Deus te responder. Perfeito. Verdade. Bom, queridos, então nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Eu queria mandar um abraço a todos que estiveram conosco aqui. Alguns estiveram desde o início da live. Essa live vai ficar gravada aqui na página, né? Então, se você quiser compartilhar, né? E se você é desbravador, né? E aqui, né, do Distrito da Coab, eu posso responder por vocês. Esse é um quesito da classe de pioneiro, né? E vou assinar para vocês, né? Aqueles que assistiram essa live, né? E se você está fazendo a classe de agrupadas também, você vai receber esse requisito, né? Que é o requisito sobre o que é revelação, o que é inspiração e o que é iluminação. Vamos fazer uma oração, então, né? Eu vou pedir ao Mineiro para orar para nós, né? Já que está nos abrilhantando com a sua presença hoje aqui, Mineiro. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai Senhor, muito obrigado por mais uma live. Que tudo que nós falamos aqui, Pai, e que conversamos aqui, o Senhor possa levar no coração de cada um daqueles que acompanharam. Fica com todos eles que acompanharam desde o começo e os que chegaram depois também. Que para que aqueles que acompanharam, eles possam ficar claros sobre todos os assuntos que aqui foram feitos. E se surgir qualquer dúvida, o seu Santo Espírito possa tocar no coração deles e responder. Que possamos aprender que quando oramos a Ti e pedimos um conselho, uma ajuda e o Senhor responde, que nós possamos amadurecer o nosso coração e seguir em frente com a sua resposta e abraçá-la. É isso que eu te peço, te agradeço, fica com todos nós, nos abençoa, nos dá um bom sábado na sua santa presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Mineiro. Obrigado, Mateus. E obrigado a todos aí que estiveram conosco. Semana que vem nós voltamos às 10 horas da noite. Mandem sugestões aí para nós sobre que tema você quer que nós falemos aqui na live, né? Toda sexta às 10 horas a gente tem uma live DBV aqui ao vivo, né? E estaremos juntos sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos aí. Deus abençoe a todos. Amém.